Olá pessoal, sábado, dia do Senhor, dia de descanso, dia de aula. Pessoal, ajuda aí, que dia que é hoje? Dia 10? De teologia, Dia 10, né? Isso, aí já ajudou. Dia 10 de abril de 2021, sábado 2020, começando a nossa aula de teologia. Então nós estamos estudando, fazendo um panorama. Não é panorama. É panorama? É. Um panorama bíblico de todos os livros aqui do Antigo Testamento. E nós estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós vamos para Josué, Juízes, nós vamos estudar os livros históricos. Esses 5 primeiros são históricos, continuando com os históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Até aí os nossos livros históricos. Depois nós vamos passar para os livros poéticos, depois os sapienciais, depois os profetas maiores e depois os profetas menores. E assim nós vamos percorrer todo esse caminho estudando um panorama. A gente não vai fazer coisas detalhadas, tão de detalhes de cada coisa, mas nós vamos dar uma geral em tudo, para ficar fácil a gente estudar a palavra de Deus. Certo? Isso, o panorama é uma olhada de cima, uma olhada geral, uma olhada que foca nos assuntos principais, né, Bem? Isso mesmo. Então, voltando, nós estamos no Pentateuco estudando os 5 primeiros livros. E nós já fizemos um panorama assim, geral, um pouquinho dos 5 primeiros livros, depois nós estudamos Gênesis, e hoje nós vamos estudar Êxodo. E o segundo livro da Bíblia, e para isso nós vamos orar, Muito né? bem. Pedir a direção do Santo Espírito. Senhor Deus, no teu lar, na tua família, no teu templo, Senhor, que é a casa dos seus servos, nós te pedimos que conduza com teu Santo Espírito este estudo bíblico, panorâmico do Antigo Testamento, especialmente do livro do Êxodo, para que nós possamos crescer como pessoas, para que nós possamos ter noção do plano de salvação que Jesus realizou, da obra que Jesus realizou tão maravilhosa em nosso favor, morrendo na cruz em nosso lugar. E nós precisamos entender esses livros do Antigo Testamento para que nós possamos também entender, compreender e assimilar a obra de salvação do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Podemos nos sentar e vamos lá. Pegando a nossa apostila agora, deixem a palavra de Deus aberta em Êxodo. Então, a nossa apostila, aqui nós temos em Êxodo o mar. E o mar se abriu, e o povo passou. E hoje nós vamos contar essa história, né? Então, na página 3 do nosso livro, nós vamos lembrar o seguinte: que da autoria do livro de Gênesis, Moisés, e agora também a autoria do livro de Êxodo, a autoria também é do Moisés, esse grande homem de Deus, esse profeta que teve um contato próximo, muito perto de Deus. Ele viu Deus por entre uma rocha, ele viu Deus passar. Ele foi na sarça ardente e Deus falou com ele. E Deus fala com ele nesse livro de Êxodo muitas e muitas vezes. Nós vamos poder contemplar isso. Amém? Moisés foi, de fato, um privilegiado, né? Ele teve, talvez como os antediluvianos, aqueles primeiros habitantes da face da terra, eles falavam com Deus assim, quase que face a face, né? E não depois do pecado, mas assim, de uma forma como se eles ouvissem a voz de Deus. E Moisés ouvia a voz de Deus, né, irmão? Amém. Na página 4 da nossa apostila, então nós temos de novo a palavra em hebraico, Shemot, que é a palavra que começa a
a primeira palavrinha que começa a transcrição do livro, da leitura, né, bem, da palavra de Deus em Êxodo. É isso, né? É, esse mesmo. E aí, Jesus confirmou a autoria de Moisés no Evangelho de Marcos 7:10. Vamos ver Marcos 7:10. É muito interessante essa passagem de Marcos. Marcos, você pega aí, hein? Marcos 7:10. 7:10. É uma passagem que Jesus está ali falando sobre, com os anciãos, né? Que algumas coisas que ele... 7:10, né, bem? 7:10. Então, eu vou ler o 9 e diz assim: pois Moisés disse... Não, perdão. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E aí então ele cita: pois Moisés disse... Então, citando Moisés, honra teu pai e tua mão, o livro do Êxodo, né, capítulo 20. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Amém. Então ele coloca esse verso, Aparecida, para dizer que Moisés, confirmando que Moisés realmente escreveu o livro, Silvana, tá? Aí no Novo Testamento. E esse livro, ele foi redigido no deserto por 40 anos, esse livro. Então, quando a gente vê aquela cena do filme, né, que passou, não sei se vocês viram, mas aquela cena que Moisés está numa carruagem assim, e ele vai passando e ele vai escrevendo. Durante esses 40 anos ele foi escrevendo toda essa palavra de Deus aí. Aí nós vamos ler Êxodo 17 e 14. Então, para não... A partícula A. Só A, né? Para a gente não perder assim, muito tempo, já vamos ler. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué. Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué. Então, escreve isso e repete-o a Josué. Tá? Então, a ordem que Deus deu para ele escrever, Manuel, tudo que se passasse ali, naquele tempo que eles peregrinavam no deserto, Moisés tinha a ordem de Deus para escrever, para que então Josué recebesse isso escrito e passasse para as gerações que viriam, porque o homem esquece. A gente às vezes esquece o que o outro fez para a gente há dias atrás. A nossa memória é curta, né? Agora na página 5, eu vou emprestar a caneta para vocês. Nós vamos fazer uma correção, porque eu fui fazer uma pesquisa bíblica, porque eu falei assim, não, essa data não está correta, e aí eu vi que a data correta é a seguinte, olha, pós-êxodo. Ele foi redigido durante 40 anos no deserto. A data que nós pesquisamos e nós encontramos foi 1530, a primeira, a 1490, tá? 1530 a 1490, aí são 40 anos. Só para quem nos acompanha nas redes sociais, a data é decrescente até Jesus. Então ela vai diminuindo até chegar em ano zero, que é o ano que é relativo ao nascimento de Jesus. Depois ela começa a crescer, né? Então, só para dizer, é de 1530, como a Thelma falou, até 1490 antes de Cristo. Aí dá 1490 antes de Cristo. Aí são 40 anos que eles ficaram no deserto. 1530 a 1490 antes de Cristo. Podem virar, porque essa passagem nós acabamos de ler, 17. Continuando, Êxodo é uma palavra grega que significa saída, pois narra a libertação de Israel, evitando que o povo permanecesse como escravo no Egito. Narra também o recebimento da lei do Monte Sinai e a partida dos israelitas para Canaã. A partir daí, então, nós vamos contar, vamos
ver se a gente lembra um pouco da história. Quer começar, pai? Pode ser. Nós temos no início, né, ou melhor, no final do livro de Gênesis, nós temos que José, antes de morrer, disse: eu vou morrer no Egito, mas vocês vão para a terra prometida. E quando vocês forem para a terra prometida, vocês levam meus ossos. José Isso está em Gênesis 50, 25. Você não lê, velho? Leio, quer ver? Olha só que coisa mais linda, pessoal. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão do Egito. Então quer dizer que aqui no finalzinho que nós vimos de Gênesis, José, com a morte de José, e ele já profetizava que os ossos dele, vocês levem os ossos daqui do Egito. Deus vai visitar. Deus vai visitar. Vocês. Vai levar vocês até Você a sabia terra. disso, Vi? Ele já sabia da história que eles iam tudo iam depois sair do Egito. Por isso que a palavra de Deus, ela é bonita, né? Esses 5 livros, eles são colocados assim, como divididos, né? Mas na verdade são um livro só. Né, eles são um livro só, mesmo porque quando começa a falar de Êxodo, começa aqui, assim, ó, como se tivesse um E. E são esses os nomes dos filhos. Então não parece que é um outro livro, é a continuação de Gênesis. Depois Números vai ser também continuação de Êxodo, porque aí vai estar aquele povo todo no deserto, e aí vem Levítico, que nós vamos estudar no próximo encontro, Levítico, que ele vai falar assim: esse povo viveu 400 anos no Egito, não sabe de nada, sabe só viver com Deus e com as coisas que eles viveram. Então eles tiveram, nesse tempo, tem Levítico para ensinar como é que Deus queria que esse povo voltasse para ele e vivesse com ele. Aí tem Números, que nós vamos ter os censos, que Deus pede, e depois Deuteronômio, que é a segunda geração, que depois vai entrar na terra de Canaã. Viu? Então é uma coisa só. E é isso que é bonito na história. Então, sábado que vem vai ser gostoso. Levítico, Número e Deuteronômio é uma delícia. José profetiza que esse povo estaria um dia na terra prometida, e os ossos dele ele pede para que sejam levados para lá. Então esse povo nasce ali nessa terra, começa a se multiplicar, e se multiplica tanto que o novo faraó, que não conhecia José, ele começa a ter medo desse povo, porque eles se multiplicam, Deus abençoa, as hebreias têm um filho atrás do outro e não tem problema nenhum, os egípcios são uma negação para ter filho. Então as hebreias, o faraó começa a ter medo. Se esse povo se voltar contra nós. Sabe o que o faraó faz? Começa a dar mais trabalho forçado e pede para as parteiras para que não deixe esses neném nascer. Todo neném nascido macho, elas tinham que matar no parto. E aí o que acontece? Elas não matam. E elas falam para o faraó que elas são tão rápidas para dar luz que quando elas chegam lá, o neném já nasceu. E é mentira, né? E aí o faraó então faz o quê, né? Aí ele pega e fala assim, ele decreta uma lei. Então nós vamos matar todos os meninos homens que nascerem. E aí o faraó então põe, e esses bebês os soldados vão nas casas dos hebreus e entram na casa, todo bebê macho é levado pelos soldados, jogado no Nilo afogado. Então é isso que é difícil, é triste para a gente saber, mas mesmo assim os hebreus continuam se multiplicando, e são milhões. E aí o que acontece? Né? Joquebede dá a luz a um menino. E ela esconde esse menino. Só que ela esconde um tempo. Aí chega um tempo que não dá mais para esconder aquele menino. Ele era muito forte, chorava alto. A palavra de Deus diz isso, viu? Né? Se vocês veem, nós estamos aqui, ó, no nascimento de Moisés, no capítulo 2, agora de Êxodo. E aí, ela pega e faz assim: o que eu vou fazer com esse neném? Pronto, um cestinho, coloca o neném e coloca o neném lá no Rio Nilo. Mas não é assim que ela chega lá e larga o neném. Não, ela sabe que
que a princesa de Faraó ia estar na beirada do rio. Então ela coloca de um jeito que vai no leito e vai descendo, né, bem? Isso, e ela manda a irmã Miriam, que vá acompanhando, a irmã de Moisés, que vai acompanhando o bercinho, a cestinha, que é uma espécie de arca de Noé miniatura, né? A filha do faraó, a princesa do faraó, acha que é um presente do Nilo. Ela está lá num banho cerimonial, né, bem? E ela então acha o cestinho, abre o cestinho e Deus põe no coração dela aqui, amor profundo por aquele bebê. E é um bebê, devia ser lindo, né? E ela se apaixona pelo bebê e fala que é um presente do Nilo. E aí então dá o nome de Moisés. Por quê? Porque foi tirado do Nilo, das águas. Moisés significa tirado das águas, literalmente. E Moisés, então, é um bebê. E aí ela é abordada pela irmã do Moisés, né? A Miriam chega para ela e diz: a senhora quer que eu ache uma ama de leite para essa criança hebreia, né? E a princesa diz: sim. Então ela vai e chama a própria mãe, a Joquebede. E a Joquebede então vem, pega o bebê Moisés, o seu próprio filho, e a princesa diz para ela assim: pagarei um salário para você cuidar desse bebê até que ele esteja grandinho. E quando ele vai para a casa da Joquebede, ele é criado com os hebreus, é criado com o conhecimento de Deus. Todas as escrituras e todas as histórias sobre Deus foram ensinadas para Moisés. Então Moisés tinha o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro desde pequenino. Quando ele está maiorzinho, aí o que ele faz? Bem, ela leva para a princesa. Sim. A princesa que era o combinado. E Moisés, então, é criado no... É que eu estava prestando atenção aqui na palavra, é bom que a gente veja a palavra. O nome Moisés, ele disse assim, Moisés, ele disse, porque das águas o tirei. A gente tem que seguir também a palavra de Deus. Nós estamos aqui em 2:30. Então, depois que ele ficou maiorzinho, que já estava desmamado, já estava maiorzinho, e também já sabia do conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac, já sabia. E aí ela teve que devolver. Aí ele foi ser filho da filha do faraó. E lá, lá ele cresceu em estatura e graça e conhecimento, porque ali o Egito, na época, vamos dizer assim, era um local no mundo que tinha a melhor cultura, né? Ele fez uma espécie de faculdade do Egito, né? Então ele aprendeu a arte da guerra, a arte da engenharia. As pirâmides eram as obras mais perfeitas que até hoje são admiradas, né? E aí que a gente pode pensar, por isso que Moisés depois teve a capacidade de escrever, porque ele se tornou um catedrático, ele se tornou uma pessoa de cultura, né? Isso. Então, e quando Moisés se torna adulto, ele sabia que o povo dele era o povo hebreu, e ele temia Deus. Quando ele vê um egípcio açoitando um do seu povo, ele fica enfurecido e mata o egípcio e foge para a região de Midian, né? E aí, amor? Lá ele ficou 40 anos ali com os egípcios, ali dentro, com o pessoal, aprendendo todas as artes, os conhecimentos. E depois agora ele vai para o deserto, porque ele ficou com medo que o faraó o matasse. Então ele vai para o deserto de Midian. E lá ele conhece também uma família que também era temente a Deus. E lá ele se casa e tem um filho. Com Zípora, né? Isso. Tem um filho chamado Gerson. E um sogro chamado Jetro. Jetro era um sacerdote naquela região, ele também temia a Deus. E então ele cria essa família. E aí ele vive 40 anos nesse lugar. E acho que nesses 40 anos ele teve uma vida um pouco mais sossegada, porque ele mexia com o rebanho e teve bem mais tranquila, e podia até ter um encontro melhor com Deus, uma coisa mais reservada, né? E aí, num determinado momento, uma ovelha foge e sobe um morro, o Monte Horebe. E aí ele vai atrás dessa ovelha. Nós estamos no capítulo 3 já.
vai atrás da ovelha e na subida para trás dessa ovelha, ele vê uma sarça pegando fogo, um arbusto seco pegando fogo. E então ele se aproxima, vou ver o que é isso, como que ela não consome? A chama não consome esse arbusto, né? Então ele chega e diz assim, Moisés, ele diz, eis aqui teu servo, tira as sandálias desse lugar. Como que é a música, amor? Tira as sandálias porque este lugar é santo. Tira, não lembro mais. Não, tira as sandálias porque esse lugar é santo, né? Então Moisés, depois ali tem um encontro com o Senhor e ele diz, eu ouvi o clamor do povo lá no Egito, do meu povo lá no Egito, da sua opressão que eles sofrem com os egípcios, e eu quero que você volte até lá e tire aquele povo de lá. E aí então Deus fala com ele, ele argumenta, ele reclama, ele fala que ele é gago, que ele não é bom para falar, que ele argumenta, não, mas tudo bem, eu mando Arão junto com você, você não fala, Arão fala, eu falo com você, você fala com Arão, e não deixa Moisés negar. Então Moisés vai, né, vai até o Egito, volta. E aí, o que eu chego lá e o que eu falo para o meu povo? O que ele fala? Ele fala, quem me mandou? Eu sou te mandou aqui. Aí eu acho muito impressionante essa parte, porque a primeira parte que a gente tem no Êxodo, dessa coisa de Deus se mostrar para nós. Quem eu sou? Quem você vai dizer que eu sou? Eu sou que te mandou, né, bem? O eu sou significa assim, eu sempre existi, né? Nunca tive começo e nunca tive fim. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, te mandou. Então o meu povo, o teu povo, o meu povo, Deus diz, vai te entender, porque eles sabem que eu sou o Deus deles, né? Meu Deus me mandou até aqui para tirar vocês daí. E para o faraó, o que eu vou falar? A mesma coisa, né? Aqui, olha, no versículo 14 diz assim, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora, essa é a palavra de Deus. Amém. Então, quando ele chega no Egito, ele diz para o povo dele, eu sou, me enviou até vós, né? E aí, então, ele diz, olha, eu vim aqui para libertar vocês. Eles dizem, mas como? Né? O Deus Todo-Poderoso me mandou até aqui para libertar vocês. Mas aí eu vou ter que falar com o faraó. Ele vai falar com o faraó. A primeira conversa com ele é a conversa que ele joga a vara no chão e a vara se torna uma serpente. Aí os adivinhos e os mágicos do faraó jogam duas varas e elas também se tornam serpentes, né? E a vara de Moisés devora as serpentes do outro, né? E volta a ser vara, então dizendo assim, que o Deus dos israelitas era mais poderoso do que os misteriosos ali, né, dos egípcios. Mas o faraó diz, não vai sair daqui, esse povo é meu, é escravo meu e acabou, endurece o coração. Então aí Moisés vai até Deus e ele diz assim, então nós vamos enviar pragas a esse povo. Agora no livro, na palavra de Deus, o 7 nós temos a primeira praga, no 8 a segunda praga, 9, 8 terceira, a quarta, no 9 a quinta, depois quinta, sexta, sétima, na 18ª e até a 9ª praga e aí até o 11. Aí vocês virem na página 16 aqui do nosso encontro,
ponto que a gente vai ter. E aí então vem as 9 primeiras pragas. Página 16, né? É. Pronto. Vem as 9 primeiras pragas. Pode falar. Não? Você quer? Então a primeira praga, transformando o Nilo em sangue. Por quê? Ele estava desafiando o Deus dos egípcios, o Deus Nilo. Então ele transforma as águas do Nilo em sangue. A segunda praga, o faraó não deixa ele sair. A segunda praga é a praga das rãs. A rã era um deus egípcio com cabeça de rã e ele chamava Hecate. Então o deus rã dos egípcios é desafiado, ele infesta o Egito de rã. Depois as rãs morrem e elas se decompõem, fica aquele mau cheiro por toda a terra do Egito. Então vem a praga dos piolhos. E os egípcios, eles tinham uma cultura assim, de raspar o corpo todo. Eles não tinham pelo em lugar nenhum, eles eram extremamente higiênicos, tomavam banho, eles tinham um cuidado com higiene. Por quê? Porque era tipo cerimonial para o egípcio, né? Então eles põem piolhos para infestar a pele dos egípcios. E depois vem as moscas, depois vem as pestes dos animais, matando os animais que eles tinham. Só reforçando, completando. Sempre as pragas tinham a ver com os deuses. Com os deuses, você já falou. Cada praga era o desafio de um Deus. Era a humilhação que Deus produzia através dessa praga, né, no Deus egípcio, dizendo: eu sou mais poderoso que os deuses que vocês acreditam, né? Então a peste nos animais, ela desafiava o deus Hathor, o deus Apis, o deus Mineves. As úlceras nos homens eram úlceras malignas que matavam os homens, e ela era o desafio do rei, do deus Imhotep. A chuva de pedras era uma chuva de granizos, né, de pedras enormes de gelo, que desafiava o deus Nut, Ísis e o deus Sete. Né? A praga dos gafanhotos, que destruiu toda a lavoura, tudo que era vivo no Egito, era o desafio ao rei Ísis e ao rei Sete. As trevas eram uma treva tão densa que dava, na Bíblia diz que dava até para pegar as tão trevas. Escuro que era, tão escuro que era. Ninguém podia sair do lugar porque você não sabia exatamente onde você estava pisando. De tão escuro. De tão denso, parecia que você podia pegar a coisa. A nona praga é a praga das trevas, e ela desafiava o Deus Sol, Deus Ra, Deus Atem, Deus Atum, Deus Horus, e até a nona praga, então Deus desafiou todos os deuses, faltava só um, e o faraó não deixou os hebreus saírem da terra. Então aí o que acontece? Deus institui a Páscoa. A Páscoa era uma espécie de Pessá é a palavra que traduzida é passar por cima. Por quê? Todas as casas que tivessem o sangue de um cordeiro, de um animal perfeito, morto, sacrificado para essa razão, e colocado nos umbrais das portas não só dos hebreus, mas também se o egípcio se convertesse, e ele poderia se converter, porque nós sabemos que no Êxodo houve também saída de egípcios convertidos da terra de Gósen. Nós sabemos que o anjo do Senhor, no dia que ele então mataria todos os primogênitos da terra do Egito, até dos animais e também dos homens, ele passaria por cima das casas quando ele visse o sangue, né? Trazendo para eles e para nós, a ideia de que o perdão de pecados só pode acontecer com um sacrifício de sangue.
É muito lindo esse pedaço, né? Porque a mesma Páscoa que aconteceu lá é a nossa Páscoa aqui. A ressurreição, a morte e a ressurreição do nosso Cristo. Porque da mesma forma que aquele cordeiro foi imolado e os umbrais ficaram com o sangue e o anjo passou, então houve a remissão, houve a proteção daqueles meninos. E nós também, como acontece agora na Páscoa com a gente também. Exatamente. A nossa Páscoa é a morte, né, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Né? Nossa Páscoa, ela tem o simbolismo com a Páscoa dos judeus nesse sentido. Né? O sangue faz a diferença. Então o sangue é que permitia que nenhum hebreu, nenhum primogênito dos hebreus tivesse morrido, e todos os primogênitos dos egípcios morreram. Né? Então a Páscoa, ela é a passar por cima, a passagem, né, do anjo da morte, né, ferindo os primogênitos de todos os egípcios. Isso. Então nós estamos agora no capítulo 12 a instituição da Páscoa. E aqui na folha nós estamos no 8. Então voltando agora no 8, página 8. Página 8. Isso. Então, ó, aqui a gente contou tudo isso aí, mas aí já fica guardado para vocês. Ó. Êxodo de 1 a 4. Nós falamos sobre o nascimento e o chamado de Moisés. Depois em Êxodo 5,14. Então teve as pragas e a instituição da Páscoa. Agora nós vamos falar sobre a libertação e a saída dos israelitas do Egito. Isso, que nós estamos no 14. No capítulo entre o 12, 13 e 14, né? 12, a 10ª praga acontece, a morte dos primogênitos é a 10ª praga, né? Depois então os israelitas saem e nós temos a consagração dos primogênitos e o arrependimento do faraó de ter deixado esse povo sair, né, bem? Você sabe contar essa daí? Então, aí tem o arrependimento do povo sair, aí o que ele faz? Ele pega o exército e sai atrás de novo do povo, né? E aí ficou o povo, na frente ficou o mar e atrás ficou o exército do faraó. E aí, o que acontece, bem? Então aí Deus diz para Moisés, toca com a tua vara o mar, né? E o mar então se abre, né? Com aquele fenômeno maravilhoso que a gente já viu em filmes, né? Então, e o povo hebreu, os milhões, 2 milhões, talvez mais que 2 milhões de pessoas, passam a pé enxuto por dentro do leito do mar vermelho. E todo o exército do faraó? E todo o exército do faraó vai atrás deles, perseguindo. Então, quando o mar se fecha, Moisés toca novamente, o mar se fecha e todo o exército é morto. Para dizer assim para nós, quando você escolhe por Jesus, né, por mais perseguido que você seja, por mais você sofra, por mais doença que tenha caído sobre a sua vida, sobre a sua família, você sempre vai ter a vitória, porque Jesus nunca vai deixar de te proteger. Aqui então é um símbolo de que quem escolhe por Deus vai sempre ter a proteção dele, sobrenatural. Então passam a pé enxuto, todo o exército morre e eles então estão livres do Egito. O Egito na Bíblia simboliza o pecado, o estado do pecado, trazendo para os nossos dias o que Jesus fez por nós. Morreu na cruz no nosso lugar, em razão do perdão dos nossos pecados. Então, é essa simbologia que nós temos que trazer para os nossos dias. Né? Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, como aquele povo creu, né? Ele resgata
a gente da vida de pecado, da escravidão do pecado, para o reino da sua luz, né, amor? Então, nós temos duas coisas importantes já no Êxodo que a gente pode sempre lembrar. Primeiro, que Deus, Ele se manifesta para nós e diz, eu sou o que sou. Então, Ele é uma coisa na nossa vida, eu sou, sempre, eternamente. E a segunda coisa, a Páscoa, que Deus mostrou naquela simbologia, que Deus morreu por nós, por nossos pecados, derramou seu sangue por nossos pecados. Essas duas simbologias eu acho muito importante. Agora tem uma outra simbologia que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas antes eu quero dizer o seguinte para vocês. O povo estava do outro lado do mar, estava agora no deserto, né? E daí, daquele lugar para Canaã, sabe quanto tempo levava? Quanto? 15 dias. 15 dias? 15 dias. Então eles estavam há 15 dias da terra prometida. Manava leite e mel? De Canaã. 15 dias de Canaã. E quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Por quê? Porque é aquilo que a gente estava conversando. Vocês imaginem um povo que quando ficou no Egito 400 anos. Imagine o que eles sabiam da vida. Imagine o que eles entendiam da vida. Eles sabiam sobre Deus, sobre como esse Deus é para isso, aquele Deus é para aquilo, esse Deus é para aquilo. Aos costumes. Porque eles, mesmo eles vivendo mais isolado dos egípcios, eles tinham contato com eles, né? Então, aí Deus é que proveu esses 40 anos no deserto para que esse povo aprendesse a amar o seu único Deus. O Deus único que nós falamos na última aula, lembra o Deus único? Aquele Deus amar do jeito que Ele queria, do jeito que Ele... Porque o nosso Deus, Ele é todo zeloso. Então, Ele quer as coisas do jeito dEle. Então, tem que ser do jeito dEle. Até, eu acho que Moisés, ele era um tipo assim que... Ele reclamava muito, falava muito. Eu não sei como Deus tinha paciência com Moisés. Como tem com nós. Exatamente. Você imagina quanta paciência Ele precisa ter comigo, com você... Quanta paciência ele teve com Moisés? Misericórdia, né? Misericórdia. Cada dia a gente se... Agora vem a terceira coisa. Então, primeira, eu sou. Depois, a Páscoa. Agora vem a terceira coisa. Sabe o que Deus fez? Depois de um determinado tempo que eles estão no deserto, Ele fala assim para Moisés. Moisés, eu quero um tabernáculo porque eu quero estar com vocês, no meio de vocês. Gente, que coisa mais linda. E isso foi uma promessa que Ele fez para a nossa vida toda, para nós. E hoje nós temos o Espírito Santo que mora em nós. Nós não precisamos de tabernáculo. Mas começou tudo lá. Por isso que a gente está falando que estudar o Antigo Testamento é muito importante, porque ele é a base, ele é o alicerce de tudo. Aquele tabernáculo, Ele falou assim, quero um tabernáculo. E aí Ele vai, que o negócio aqui é meio longo, porque ele é tudo cheio de medida, cheio de coisa, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, para eu estar no meio de vocês. O tabernáculo, para nós é uma cabana, né? É uma cabana. Então, era um lugar, como eles estavam no deserto, eles viviam em tendas. Era uma tenda. E Deus falou assim, vocês estão vivendo no deserto em tendas. E eu quero habitar no meio de vocês. Então vocês vão fazer uma tenda desse jeitinho como eu vou te explicar, né? Então essa era a terceira coisa que a Thelma quis colocar. Agora deixa a parte do tabernáculo mais para o final, porque vamos falar agora de tudo que Deus provia para eles. Também. Deus provia o maná, Deus proveu os olivos, Deus dava água da rocha, vai falar que a água da rocha no capítulo 17, no capítulo 16 fala sobre o maná, Deus manda codornizes. Como que eles iam plantar no deserto? Não nascia nada. Como que eles iam caçar no deserto? Lá não tinha nada para caçar. Então, e a água? Menos ainda. Deserto chama deserto porque não tem água, né? Então, o que sustentava esses 2 milhões de pessoas numa terra desértica,
Isso. Como que ia ter água para todo mundo, comida para todo mundo, carne para todo mundo? Agora no capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E aí? Agora vem o quê? Vem a lei. Eles já estavam vivendo uma teocracia, porque eles já estavam vivendo sobre a orientação do nosso Deus. Mas agora, Deus faz uma coisa mais objetiva. Ele dá os 10 mandamentos. É exatamente isso. Isso significa o quê? Vocês serão meu povo e eu vou dar para vocês toda sustentação. Eu vou dar proteção para vocês, eu vou dar comida para vocês, eu vou dar água para vocês, mas vocês vão ter que obedecer a minha lei. Então, o que Deus estava fazendo? Por que nós chamamos de o Brasil uma nação? O que significa ser uma nação? Uma nação precisa ter um povo. Deus já tinha um povo. Precisa ter uma língua só. Aqui já tinha uma língua só. Precisa ter leis para reger aquela nação. E precisa ter terra. Terra eles não tinham. Eles estavam caminhando para lá. Né? Leis eles não tinham. Então, eles tinham a língua e tinham um único Deus e tinham o povo. Então faltava ainda a lei e a terra prometida. Então é isso que a Thelma está querendo dizer, resumidamente, né? Isso. O Êxodo Aí também nós tem temos isso. os 10 mandamentos, que nós não vamos ler agora, mas já fica aí para vocês. Para quem quiser o resumo, está aqui. 10 mandamentos, se conseguir ler daí, né? Às vezes não consegue a leitura de tão distante, né? Além dos 10 mandamentos, que nós não vamos ler, porque é bem conhecido já, aí nós temos então a aliança. E aí vocês pegam o que eu trouxe para vocês, que esse nós vamos ler. Esse ficou bem... É o código, né, amor? Isso. O código da aliança, na página 12, ó. Página 12. Então, na página 12, nós temos, além da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o código da aliança. Então vamos lá. O primeiro, capítulo 20, são as leis que Deus ordenou acerca dos altares. No capítulo 21, são as leis que Deus ordenou acerca dos servos. Ainda no 21, no outro versículo, são as leis que Deus ordenou acerca da violência. Capítulo 22, são as leis que Deus ordenou acerca da propriedade. Ainda no 22, são as leis que Deus ordenou sobre o povo, civis e sobre sacerdotes religiosos. Capítulo 23, são as leis que Deus ordenou sobre o testemunho falso e a injúria. Ainda no 23, são as leis que Deus ordenou como deveres dos juízes. Aí, virando, ainda no 23, são as leis que Deus ordenou acerca do ano de descanso. Ainda no 23, são as leis que Deus ordenou acerca do sábado. Ainda no 23, acerca das 3 festas. Festa dos pães asmos, festa da cega e festa da colheita. E ainda no 23, são as leis que Deus ordenou acerca da posse da terra prometida. Eu fiz questão de ler para dizer o seguinte para vocês, que o nosso Deus é um Deus de ordem. E Ele coloca tudo certinho, Ele tinha todas essas... Porque, imagine, esse povo que veio 400 anos lá do Egito, Ele tinha que ensinar esse povo. E era um povo desobediente, o grupo de Israel lá, era um povo desobediente. Eu estou falando que a gente não é, a gente é também. Mas era um povo de cabeça dura, muito dura. Porque quando Moisés trouxe ele ficou lá em cima no Monte Sinai com Deus e trouxe as tábuas, Moisés ficou tão chateado com eles que ele joga e quebra as tábuas. Por quê? Porque eles tinham feito, o tempo que Moisés ficou lá, eles fizeram um bezerro de ouro. Foi isso, né, pastor? Foi. O povo pressionou o irmão de Moisés, Arão, que era também um líder, né? Enquanto Moisés ficou lá em cima, ele ficou muito tempo e ninguém sabia o que tinha acontecido com Moisés. Aí eles falaram assim, vamos fazer um Deus que vá à nossa frente, um Deus que a gente veja, um Deus que a gente possa tocar, né? Então fizeram um bezerro de ouro, derreteram todas aquelas joias que eles pegaram dos egípcios e fizeram um bezerro de ouro.
para adorar. Quando Moisés viu aquilo, ele falou: meu Deus, eu preciso quebrar essas tábuas na cabeça desse bezerro, né? E quebra as tábuas na cabeça do bezerro e destrói o bezerro, derrete o bezerro. E aí Deus tem que dar outra vez as tábuas, 10 mandamentos novamente, né? Então tudo isso é para dizer que a Thelma falou, reforçando, né? Nós somos cabeça dura, nós temos pescoço duro. Só quando nós temos a dor diante de nós é que a gente se curva. Só quando a gente vê alguém doente do nosso lado, do nosso sangue, é que a gente se ajoelha e pede. Esse povo era assim também, era duro de coração, duro de pescoço, eles não cediam para Deus. Era assim que tinha que ser. Ai, gente, Deus quer morar com a gente. Isso foi a coisa mais linda que eu achei. É verdade. Eu acho que eu nunca vou esquecer, porque eu tinha estudado já Êxodo, mas não dessa forma como tenho estudado agora. E quando eu vi que Deus pediu para que colocasse um tabernáculo para aquele que iria estar ali com eles, junto com eles, É lindo, né? e que aquilo fosse eternamente, então é muito lindo. Eu sou o que sou. Maravilhoso. Então, ó, aqui na palavra de Deus, então nós vimos, ó, no 20 a gente viu os 10 mandamentos. Depois 21 vem tudo que nós lemos. Acerca dos servos, 21, 22, o Código da Aliança. O Código da Aliança. Até o 23, 24, isso. Termina. Aqui do 25 ao 40 da palavra de Deus, já é a construção do tabernáculo. Então, desse pedaço para cá, então nós vamos pegar lá no finalzinho. Antes de nós terminarmos o tabernáculo, teve mais uma coisa interessante. Pegue na página 10. Página 10. Página 10. 10. Vamos lá. Página 10. É verdade. Então, aqui, só para lembrar da fidelidade que Deus tem para conosco. Amém. O pacto que Deus faz com a gente, como Ele é fiel. Agora ficou assim, olha, chegou a hora, em Gênesis, que nós estudamos, 15, 13 e 14. 13 e 14, diz assim, 13 e 14, olha, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Presta atenção nisso. Olha, aqui nós estamos há uns 4.000 anos antes de Cristo, uns 2.000 anos antes desse evento acontecer. Olha a profecia que Deus dá. Sabe com certeza que a tua posteridade, ou aqueles descendentes de Abraão, será peregrina em terra alheia, no Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Até o número, então. Ele dá até o tempo. Até o tempo. Percebeu? A fidelidade de Deus. Até isso, ele detalha para que não haja dúvida. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Então, ele julga os egípcios como todo exército cai e se afoga no meio do mar, né? E depois sairão com grandes riquezas. Quando eles saíram, eles pediam para as mulheres os panos, as joias, o ouro, a prata, e eles davam porque eles queriam que eles fossem embora. O Deus dos hebreus era muito mais poderoso que todos os deuses deles. Êxodo 3:6. 3:6. Êxodo 3:6. 3:6, está aqui. Deixa eu aparecer e achar. Pode ler. Pode ler. Êxodo 3:6. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora o Márcio vai ler Êxodo 3:7 a 9.
Deus ouviu o clamor do povo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, por causa do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Amém. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Oh, Quem quer ler 3, de 13 a 15? 3, de 13 a 15. Aí mesmo, na sequência. na sequência. 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, entre é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Amém. Que lindo, né? Agora na página 15, que nós já estamos, vamos só terminar para a gente depois falar sobre o tabernáculo no final. 15 agora. Então, o livro do Êxodo tem 40 capítulos. Do primeiro Êxodo, do primeiro capítulo ao 12, nós temos, trata da opressão de Israel no Egito, do nascimento e da chamada de Moisés, porque já, que nem o pastor falou, da opressão que os hebreus sofriam contra os egípcios, porque nascia muito e o povo era muito grande. Depois, o nascimento da chamada de Moisés, o nascimento de Moisés, depois o chamamento dele, para mim, tirar o povo do Egito, do início do processo de libertação com as 9 pragas. Aí vamos pular o 16, página 17 agora. Depois do 12 ao 18, aborda a libertação de Israel, que nós já falamos. Depois a instituída Páscoa, que nós já comentamos. A 10ª praga, que o pastor já comentou. O povo de Israel depois sai pelo deserto e atravessa milagrosamente o Mar Vermelho. Depois, agora para terminar, 19 a 40. No Êxodo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai e é promulgada a lei para o povo de Israel. Então, no Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. No Êxodo 20, 22, 23, até o versículo 23, nós temos o Código da Aliança. O caráter e a vontade de Deus são reveladas a Israel, diferenciando o povo de Deus das demais nações. Deus estava dando ordem, então diferenciava das demais nações, né? E agora termina com a inauguração do tabernáculo. De 25 a 40, nós temos o tabernáculo. Daí virando, só para ficar uma coisa, aí terminando para a gente ver do 25 a 40 do tabernáculo, é comentado que Moisés é um tipo de Cristo, pois ele conduz o povo à libertação do jugo egípcio. Estou na página 20. Assim como Moisés liberta o povo do jugo dos egípcios, né? Nosso Deus também nos libertou através, morrendo na cruz, nos libertando da morte eterna e também do pecado, né? Amém.
O tabernáculo também é um tipo de Cristo. Agora que vem, o tabernáculo é um tipo de Cristo. Por quê? Porque tudo que tem no tabernáculo, o pão, a mesa, tudo lembra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, quanto aos pães da proposição, Êxodo 25, 30. 25, 30. É. Só reforçando, para que você que assiste e às vezes assiste pela primeira vez, o livro do Êxodo, Deus está rebanhando um povo. Esse povo vivia no pecado. E agora, esse povo precisa ser um povo diferente, um povo que anda em obediência, em santidade diante de Deus. Então ele precisa estabelecer determinadas regras para que esse povo viva diferente dos outros povos e seja então exemplo. Assim, você que é crente, você que é cristão, você precisa ser diferente daqueles do mundo. Se você vive como aqueles do mundo, né, não há em você conversão. É diferente. Então esse povo precisava aprender essas leis, essa forma, porque Deus quer do jeito dele. Então o povo dele precisa viver diferente do mundo. Por isso que nós somos chamados à santidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Muito bem. Separados, né? Separados de Deus. E quando a gente pensa que, por exemplo, é só numa parte da nossa vida, ou numa parte social, ou na parte de escola, ou na parte de lazer, aí a gente não, é em todas as partes, né? A vida do crente, do cristão, daquele que é chamado para fora, ser santo, é o mesmo que ser chamado para fora. Chamado para fora do mundo. Você tem que ser diferente. Por isso, né, nós falamos que Jesus é o pão da vida. Tem a ver com o pão da proposição. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta. Jesus é o pastor, o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a videira verdadeira. Tudo isso engloba as peças do tabernáculo. Por isso que o tabernáculo é um tipo de Cristo. Sim. E aí, a gente está falando do tabernáculo. Então, a gente tem os detalhes todos. Tem a parte aqui, ele vai ensinar todas as partes como ele quer. Por exemplo, o altar do holocausto, como é feito, ele diz assim, farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento. Estou no capítulo 27. No capítulo 27, diz assim, farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 de largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Então é tudo determinado. Por exemplo, no capítulo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para ser sacerdotes. As vestes sacerdotais também tem todo um aparato aqui. Sobre as vestes sacerdotais, tem uma palavra aqui que eu acho bem interessante, quer ver? Que estava na aula, que era o seguinte, olha. O sacerdote usava um éfode e um peitoral que tinha pedras preciosas como os nomes das 12 tribos do povo de Deus. Assim, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era como se ele levasse consigo o povo e suas preocupações na presença de Deus. Os detalhes da roupa do sumo sacerdote nos asseguram que o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, carrega nossos fardos sobre seus ombros e nossas preocupações em seu coração, enquanto intercede por nós na presença de Deus. Então, todos os detalhes que tem aqui de 25 a 40 é na construção do tabernáculo. Então, ele queria logo na entrada o local onde fazia o holocausto, onde matava o animal e colocava a pia, era um tipo de uma pia de barro, né, para lavar as mãos. Depois entrava no lugar santo, aí tinha a mesa com os 12 pães, o
candelabro e mais o de incenso. Altar de incenso. E o altar de incenso. E depois no lugar santíssimo, daí sim, aí tinha a arca com o propiciatório em cima com os 2 anjos. Então tudo isso é um modelo do que nós temos lá no céu. Então, aí ele falou, faz assim na terra. E ele deu cada coisa do 25 ao 40, e vocês leem, vocês vão ver detalhadamente cada coisa, para que servia, para que era feito, como que ele queria que fizesse, com detalhe, com as explicações de cada vamos dizer, cada móvel, cada coisa tinha ali, né? E aí, eu acho que eu queria ler só essa parte aqui do pão mesmo. Aqui, olha, na página 21, vocês vão encontrar a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, a cortina, o altar do holocausto e a veste dos sacerdotais. E aí tem as passagens bíblicas. No final, é só o que nós já conversamos. E os pães da proposição, e o maná, que também afirma que, quando a gente afirma que Jesus é o pão da vida. Então, toda essa parte do tabernáculo leva a Jesus Cristo, né, bem? Todas essas. E interessante que o livro do Êxodo, quando ele acaba, nós não podemos dizer que o livro acabou. Né? No capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo com todos esses utensílios móveis que a Thelma falou, o candelabro, as cortinas, tudo, né? E estabelece uma ordem para que fosse feito os sacrifícios e o culto. Então, acaba o livro do Êxodo com essa orientação. Aí é que vem as determinadas leis do sacerdócio, as leis de santidade e as leis do sacrifício. Até aqui nós temos os instrumentos, o tabernáculo onde Deus habitaria conosco. Como a Thelma falou, é uma das coisas mais lindas. Só que naquele tempo Deus habitava em tenda, dentro do acampamento dos israelitas. Eles tinham uma divisão, né? Então imagina 2 milhões de pessoas, é uma grande cidade hoje, né? Tudo de tenda, né? Tudo, e no centro o tabernáculo, onde Deus habitava, Deus descia a nuvem, a glória de Deus, né? Versículo terminando, lá no 40. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então a casa onde Deus iria habitar com o seu povo estava pronta. Agora ele iria dizer como é que nós vamos fazer os sacrifícios, como é que vocês vão fazer, ou como é que os sacerdotes vão mediar aquilo que o povo precisa e o que Deus pode dar. O sacerdote era o mediador, né? Um intermediário. E como é que esse povo vai viver para ser diferente do mundo? Eles foram chamados para fora do mundo. Então, assim é a nossa vida. Se nós olharmos hoje, qual é o privilégio que nós temos? O Espírito Santo não habita em tabernáculo de tendas, ele habita em cada um de nós. Amém. 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 Então, assim, né, nós temos o panorama passado rapidamente do livro do Êxodo, né, amor? Isso. Agora, sábado que vem, nós vamos então entrar em Levítico, Número e Deuteronômio. Aí o que vai acontecer em Levítico? Isso do que o pastor está comentando. Esse povo aí, desses quase 600 anos, eles estão com o tabernáculo pronto, com todas as especificações certinhas. Agora eu estava lendo aqui no versículo 33, ainda estava escrito assim, no átrio foi colocado, não sei o que, o átrio era o local que ficava para fora da tenda, né? Não era dentro da tenda. A tenda tinha dois locais, aqui fora. Então você vê que cada detalhe era colocado. Então isso aqui está pronto, até o capítulo 40. E agora em Levítico nós vamos ver então tudo isso que o pastor
falou. Vamos colocar isso em mãos à obra. Vamos ver como é que Deus quer que faça, para que esse povo aprenda como é que é ser santo, porque nosso Deus é santo. Amém. 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 É assim que tem que viver o crente ou o cristão, aquele que decide, né? E que tem essa felicidade, né? Viver conforme Deus quer. Vamos orar? Você ora para nós? Uma oração rapidinha, né? Pai do céu, Pai querido, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou. Nesse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor olhe para nós, nos dê a tua bênção, nos dê a tua glória, encha-nos da sua glória, inunda-nos, Senhor, da tua mais poderosa sabedoria, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nos inunde de saúde. E também, Senhor, agradeço do fundo do coração esse nosso estudo, que é tão gostoso, tão saborioso, laborioso, Senhor, mas depois de feito, é tão gostoso, inunda nossa alma de tranquilidade. Espero, Senhor, que também nossos amigos aqui sintam essa tranquilidade, essa paz no coração. Traz para eles, Senhor. Vai abençoando a vida deles, abençoando a família deles. Vai dando sabedoria, Senhor. Vai dando glória, 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 Senhor. Porque é só assim que nós podemos viver em Tua companhia, sendo santos, Senhor, e nos enchendo da Tua glória. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sábado que vem, pessoal. Se Deus Até quiser. sábado. Que Deus possa te iluminar com esse estudo, viu? Amém. Amém.